Olá, a graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel e o panorama do futuro. Capítulo 4, as últimas revelações de Daniel. No capítulo 3, as 70 semanas de anos, recomendamos a leitura de Daniel, capítulo 9. Tratamos os seguintes fatos. No tópico 1, a oração de Daniel. Como está dividido as 70 semanas de Daniel no capítulo 9? Tópico 2, uma análise das 70 semanas. Quais são os eventos que terão lugar na última das 70 semanas de Daniel? E hoje, no capítulo 4, tópico 1, o preparo de Daniel para as últimas revelações. E aqui nós recomendamos a leitura de Daniel, capítulo 10, do versículo 1 ao capítulo 11, versículo 35. Amados, observe. As últimas visões que Deus deu a Daniel cobriu os capítulos 10, 11 e 12. A visão foi dada 2 anos após o retorno dos judeus à Palestina, para você se localizar no tempo e no espaço aí. O capítulo 10, versículo 1, afirma que foi no 3º ano de Ciro. Ora, Ciro decretou o regresso dos judeus no 1º ano do seu reinado. O capítulo 11 relata eventos que tiveram lugar durante o período grego, após a morte de Alexandre, culminando com a perseguição movida por Antíoco Epifânio. O capítulo 11, juntamente com o 12, descreve os amargos sofrimentos do povo judeu nos eventos dos finais dos tempos. Amém? A aflição da alma de Daniel. A razão do seu lamento e retraimento, acompanhado de jejum, é certamente explicado pela data mencionada no versículo 1 do capítulo 10, no 3º ano de Ciro. Amados, observe, é que por volta do 3º ano de Ciro, as obras iniciadas da reconstrução do templo foram embargadas. Isso está lá em Esdras, no capítulo 1 ao 3, e o capítulo 4, versículo 4 e 5. Daniel, como patriota e membro da nação eleita, preocupou-se com o seu futuro. Como já vimos, patenteado na sua oração, lá no capítulo 9. Então, a perseverança de Daniel na oração e no jejum por 21 dias acionou a resposta divina. Daniel, no capítulo 10, versículo 12, diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Ok? Mas aqui nós temos um mistério maravilhoso, se você observar. Ou seja, as nossas próprias palavras na oração, elas são ouvidas no céu, registradas lá. Mas aqui o caso de teofania, entendemos que Daniel teve aqui uma visão do Senhor Jesus, tal qual João, lá na ilha de Patmos. Então, nessa visão, do capítulo 10 ao 12, 2 anjos estão em pé, às margens do rio Ulai, um de cada lado da margem. Mas este ser celestial, ele está acima das águas do rio. Né? O termo sobre as águas, lá no versículo 7, retrata isso. Este ser, amados, no nosso ponto de vista, de Daniel, no capítulo 10, versículos 5 e 6, é sem dúvida o mesmo que ordenou a Gabriel que explicasse a Daniel a visão do capítulo 8, versículo 16. Continuando aqui. Daniel, capítulo 10, versículo 7, mostra que somente Daniel pôde ver e ouvir algo da parte de Deus, né? E as demais pessoas não. Fato parecido aconteceu a Paulo, quando da sua conversão na estrada para Damasco. Lá em Atos, no capítulo 22, versículo 9, ele diz sobre isso. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Amém?
E é fato, amados, que isso acontece ainda hoje, segundo a vontade e o plano de Deus para com seus filhos. Né? Então, ele continua falando. Se Daniel, observe, se Daniel, que era homem muito amado no céu, como está registrado no versículo 11, tremeu diante desse majestoso anjo, como se comportarão os ímpios e os que se opõem a Deus quando Cristo se manifestar? Né? Observe aqui. No caso de Daniel, primeiro, Daniel caiu por terra. Isso está registrado no versículo 9. A seguir, quando um dos anjos lhe tocou, ele ficou sobre os joelhos, com as palmas das mãos no chão. Né? Então, ainda continua. Daniel não podia nem respirar direito, dado a sobrenatural visão e a presença do Senhor. Versículo 17 do capítulo 10. Quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E ele faz o registro desses fatos. Aqui, Deus levantou o véu do mistério e mostrou a Daniel algumas realidades do mundo invisível que o cercava. Né? Entenda, amado, essas coisas invisíveis são os anjos. Né? E um dia nós conheceremos o mistério dos espíritos invisíveis, tantos os bons como os maus, e da sua poderosa influência na vida das pessoas. Ok? Continuando. Disse o mensageiro celeste a Daniel que desde o primeiro dia da sua busca da face do Senhor, que sua oração foi atendida, mas a resposta divina demorou 21 dias para chegar. Né? E aqui, logo em seguida, vem o motivo. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia. Amados, esse príncipe era um anjo diabólico, tão poderoso que a vitória só foi decidida quando Miguel, o arcanjo, entrou em ação. E assim, a mensagem da resposta da oração chegou a Daniel. Né? Então, vamos entender isso um pouco mais a fundo. Assim como Deus tem anjos que protegem nações, Satanás também tem os dele operando em nações. Né? Então, esse anjo mau da Pérsia controlava os destinos deste país, mas foi desbancado pelos anjos de Deus. Há muito atos e práticas humanas que por trás delas estão enganosamente os agentes de Satanás, amados. Como é o caso das falsas religiões. Pelo fato dos anjos maus serem invisíveis. Geralmente percebemos apenas os efeitos das suas ações e não a causa, que são eles mesmos. Ok? Continuando aqui. Ainda no versículo 13. Miguel, um dos primeiros príncipes. Primeiros é literalmente aqui principais. Príncipes, no hebraico, é sor. Isso aqui amados, é transliterado, tá? Não, é o som da palavra, né, para você entender. Então, corresponde a chefe, aquele que domina. Né? O arcanjo Miguel é um anjo guardião de Israel. E foi levantado lá no Antigo Testamento, né? Nos primeiros livros, para assumir essa função. Mas entenda, o atual Estado de Israel, com seus avanços, suas vitórias nas últimas guerras, apesar de suas desvantagens, né? O seu progresso, a sua influência e proezas internacionais, só tem uma explicação. E eles entendem que seja exatamente isso. Os anjos de Deus lutando a favor de Israel. O escopo da profecia, dos capítulos 10 ao 12, é visto no capítulo 10, versículo 14, e que diz assim:
Vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Portanto, amado, os assuntos aqui tratados concernem a Israel, única e exclusivamente a Israel. Então, Daniel, no capítulo 11, neste capítulo temos a história bíblica abrangente, ou abrangendo, do Império Persa até o Novo Testamento, tá? Escrita de antemão através de palavras proféticas. Né? É só você pegar a história e você vai observar aqui. Tá? Observe. Até o versículo 35, temos um futuro imediato de Israel em relação às nações vizinhas. Fatos que iriam acontecer bem próximo. Do versículo 36 em diante, temos o futuro remoto de Israel, ligada principalmente ao tempo de angústia para Jacó, como Jeremias profetizou no capítulo 30, versículo 7. Então, observe, os primeiros 35 versículos cobrem quase 500 anos de história bíblica. De Ciro, o persa, de 536 a.C., ao final da independência do reino de Israel sobre os irmãos Macabeus, em 63 a.C., quando Roma assumiu o controle da nação. Daniel, capítulo 11, versículo 1. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, é o mesmo Dário lá de Daniel, capítulo 5, versículo 31. Então, vamos entender isso melhor. Os estudantes da Bíblia e da história precisam saber que mais de um Dário e mais de um Assuero na Bíblia. Mais de um. Por falar em Dário e Assuero, convém saber que esses termos, amados, são títulos e não nomes. Tá? Começando daí. Dário significa mantenedor, Assuero, poderoso. Então, muitos desses monarcas têm mais de um nome. Também alguns deles têm nomes diferentes na Bíblia e na história secular. No meu caso, de Assuero, que na história secular é conhecido por Xerxes. Né? Xerxes é uma palavra grega, ao passo que Assuero é uma palavra hebraica. Ok? Só para dar um esclarecimento aí. No versículo 2, a parte A diz: agora, eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. E o quarto. Tá? Então, observe, esses 4 reis são. Vamos conhecer. Primeiro, Assuero, filho de Ciro, reinou entre 529 a 522 a.C., conhecido na história por Xerxes I, ou Cambises II. É mencionado lá em Esdras, no capítulo 4, versículo 6. Segundo, Artaxerxes I, reinou de 522 a 521 a.C. É mencionado lá em Esdras, no capítulo 4, do versículo 7 ao 11. Determinou a suspensão das obras do templo do pós-cativeiro, a ação dele. Tá? Terceiro, Dário II, filho de Artaxerxes, reinou entre 521 a 485 a.C. É mencionado lá em Esdras, no capítulo 4, versículo 5. Foi ele quem ordenou a conclusão das obras do templo, conforme Esdras, capítulo 6. Ele foi derrotado na famosa Batalha de Maratona, na Grécia, em 490 a.C. Quarto, Assuero, esposo de Ester. Ester, no capítulo 1, versículo 1. Foi o mais rico e poderoso dos reis persas. Reinou de 485 a 465 a.C. A história chama-o de Xerxes II. Foi derrotado pela esquadra grega em Salamina, Chipre, em 480 a.C. Então, observe, aqui termina a história dos persas na profecia. Tá? Nada é dito
dos reis restantes que se levantaram, uns 5, mais ou menos, pelo menos, né? E que a glória da Pérsia entrou no rápido declínio com a morte de Assuero, o marido de Ester. No capítulo 11, versículo 3, diz: depois se levantará um rei poderoso. É Alexandre o Grande, o rei da Grécia. Em 336 a.C., iniciou suas guerras de conquistas. E em 331, venceu a Pérsia. Morreu ali em 323, aos 33 anos de idade. No versículo 4, temos a divisão do seu vasto império entre os seus 4 principais generais, a saber, Castrano, Lisimaco, Seleuco e Ptolomeu. A profecia abrange apenas 2 dessas divisões: Síria, Reino do Norte, Egito, Reino do Sul. Porque Israel, ele ficava entre esses 2 países, que a partir daí estavam constantemente em guerra, fazendo da Palestina o seu campo de batalha, ok? Esses versículos ocupam-se do procedimento nefando de Antíoco Epifânio, também chamado o Quarto, que reinou sobre a Síria em 175 a 164 a.C. Foi ele o grande torturador de Israel, e chamado na profecia de um homem vil, lá no versículo 21. A guerra de Antíoco contra o Egito é historiada profeticamente nos versículos 25, 27 e 29. Os 2 reis mencionados no versículo 27 são Antíoco Epifânio, da Síria, e Ptolomeu VI, do Egito. No versículo 28, vemos Antíoco quebrando a aliança que fizera com os judeus. Nessa ocasião, ele profanou o templo de Jerusalém, erigiu ali uma imagem, como está registrado no versículo 31. Os versículos 29 e 30 falam da invasão do Egito por Antíoco, de onde teve de retirar-se, obrigado, que foi pela esquadra romana, os navios de Quitim, no versículo 30. Para nós encerrarmos. Os versículos 32 a 35 descrevem os feitos heróicos da nação israelita sob o comando dos irmãos Macabeus, que iniciaram a revolta dos judeus contra Antíoco em 167 a.C., ok? E a história dos Macabeus, amados, são os livros apócrifos, tá? Está registrado na Bíblia Católica. Caso uma hora você tenha curiosidade de conhecer essa história, né? Ou então fazer uma pesquisa mais aprofundada. Então, observe, nesses mesmos versículos, nós vemos 2 classes de judeus durante a época da revolta contra Antíoco. Os infiéis, que se uniram ao inimigo, e um restante fiel, que buscou a Deus, né? Coincidentemente, ou de igual modo, nos dias do futuro anticristo, haverá judeus infiéis, mas também um grupo fiel, que Apocalipse descreve como sendo 144 mil, 12 mil de cada tribo, né? Marcados por Deus para testemunhar aqui na terra durante a grande tribulação, ok? Amados, no capítulo 4, tópico 2 da próxima aula, o futuro conflito entre Israel e o anticristo. Recomendamos aí a leitura de Daniel, do capítulo 11, versículo 36 ao 12, versículo 13. Encerramos, assim, o livro de Daniel, tá? E estaremos começando, fazendo uma revisão de Apocalipse. Ainda não vamos entrar no estudo aprofundado de Apocalipse, é apenas uma revisão para termos um conhecimento melhor desses fatos, né? E vamos responder o seguinte: qual é o assunto central de Daniel, do capítulo 11, versículo 36 ao 45?
Segundo, quais são os assuntos tratados em Daniel, no capítulo 12. Amém? Amados, é um tema interessante de nós estarmos aprofundando e estudando, né? É bem verdade que nós estamos aqui, como é uma noção básica, né? É só dando uma introdução para que você depois possa aprofundar. E mesmo porque se nós fôssemos fazer um estudo mais apurado, ia demorar um pouco mais, não tão rápido assim, tá? E para quê? Para que você tenha o conhecimento, para você ser capaz de falar e sustentar a razão da sua fé. O nosso objetivo é te preparar para que você esteja levando a palavra a outras pessoas, né? Porque o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é obra de todos nós. E nós devemos fazer o melhor. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou, registra ali nos comentários qual é o motivo que você não está gostando, para que a gente possa estar melhorando esse trabalho, né? Não esquece também de deixar ali os seus comentários, né? Para que o canal, o YouTube, veja que o canal é interessante e é importante, que está arregimentando pessoas, que está havendo uma troca de ideias. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.